Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite onde nós estamos cultuando, celebrando ao nosso Deus. Você que está na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, você é convidado neste momento a fechar os seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus, dando início a esse culto de adoração e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos te adorando, porque somente Tu, ó Deus, és digno de honra, de glória e de adoração. Que Tu possa, meu Deus, estar com cada um em suas casas durante esse período que estamos confinados, mas sabemos que a Tua bênção e a Tua misericórdia está estendida sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra. Pai querido, nos abençoa nessa noite, nos dar uma noite abençoada, de louvor, de adoração, e que nós, meu Deus, possamos sair e estar com os nossos corações alegres, porque somente Tu, ó Deus, pode fazer com que os nossos corações sejam alegres permanentemente. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor
doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor, o teu amor, o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Jesus, oh amado, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor, teu amor, teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome.
Jesus, oh amado, vem. Jesus, Jesus. Você já pensou no poder de multiplicação que há na contribuição? Eu quero lembrar você de pelo menos 2 momentos que a palavra de Deus registra dessa multiplicação. O primeiro que eu quero destacar para você é quando Moisés recebe do Senhor as orientações para a construção do tabernáculo. Houve naquele momento um pedido ao povo, um pedido às pessoas, para que elas dessem as suas contribuições, para que elas ofertassem para que o tabernáculo fosse construído. E o texto diz que as pessoas atenderam a esse chamado e começaram a dar, começaram a doar, começaram a contribuir, começaram a doar, a oferecer. E foi tamanha a arrecadação que Moisés teve que pedir para que as pessoas parassem de contribuir, porque o que já tinha sido dado já era mais do que suficiente para a construção do tabernáculo. Sobejou, sobrou, foi além. A outra ocasião que eu quero lembrar a você é quando Davi conclama a nação para contribuir, para ofertar, para doar, para a construção do templo. Templo esse que não foi construído por ele, foi construído pelo seu filho. Mas as arrecadações, o preparo, vamos dizer, para a construção do templo, aconteceu ainda na gestão de Davi. E o texto vai mostrar para mim e para você que assim como aconteceu no tempo de Moisés, com Davi também houve uma multiplicação, sobejou. Ele mesmo ofertou, ele mesmo deu, ele mesmo contribuiu. O texto fala que ele tira dos tesouros pessoais dele. Depois o texto vai mostrar que os seus chefes, aqueles que estavam debaixo, ali o seu primeiro escalão, vamos dizer assim, também contribuíram, também ofertaram. E aí o texto vai mostrar que até os escalões inferiores também contribuíram e ofertaram. E o povo viu aquilo com muita alegria e diz que todos contribuíram e ofertaram e também sobejou. Eles conseguiram reunir os recursos para a construção do belíssimo templo, que é conhecido como o Templo de Salomão. Sabe, queridos, quando todos nós atendemos a esse chamado, nunca vai faltar os recursos. Quando cada um de nós entender a importância de sermos fiéis na nossa contribuição de dízimos e ofertas, e como eu citei no texto aqui, o próprio rei Davi deu o exemplo de contribuição, o próprio rei Davi deu sua própria contribuição, como eu destaquei, ele tirou dos seus tesouros pessoais, e depois o seu primeiro escalão, o segundo escalão, os seus líderes também contribuíram, o povo viu aquilo com alegria. Pois eu quero dizer para você que eu procuro dar exemplo para a igreja que pastoreio. E eu tento ser exemplo exatamente todos os meses, dando a minha contribuição. Todos os meses dando a minha contribuição, e como eu costumo dizer, uma contribuição de 11%. Por que 11%, pastor? Não, porque eu quero dar acima dos 10%. Então eu quero dar 11%, um dia eu quero dar 12%, um dia eu quero dar 15%, eu quero dar o máximo. Quero dar mais e mais, porque como eu já disse aqui e tenho dito para você, Deus não precisa do dinheiro que eu dou, o dinheiro que eu dou já é dele. O que Deus quer ver é a minha alegria, a minha gratidão, a minha adoração. Então faça assim, junte-se comigo.
Você está vendo aí no seu vídeo o número da nossa conta, os dados bancários da conta da nossa igreja. Contribua, participe, vamos multiplicar os recursos para a glória de Deus. Esses recursos são para beneficiar pessoas, para alcançar pessoas, para que o Evangelho continue sendo pregado, para que pessoas sejam sustentadas e abençoadas, socorridas. Esse recurso é utilizado para muitos benefícios. Que Deus abençoe você e vamos entrar nessa corrente de multiplicação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, multiplica a sementeira dos teus filhos, para que haja uma multiplicação de doação, de generosidade, de recursos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os teus filhos e que eles entendam a importância da fidelidade. Porque tudo vem das tuas mãos e para as tuas próprias mãos devolvemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua casa. Olá, queridos amigos, irmãos, você está na celebração Nova Vida e nesse momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Quero lembrar a você que no domingo passado nós iniciamos aqui uma série de mensagens, uma série com 4 mensagens. No domingo passado nós abrimos então essa série que é o cristão e a política. E no domingo passado nós anunciamos aqui a primeira mensagem, cujo tema, princípios que dirigem o cristão na política. Nós podemos perceber que existem princípios que norteiam o povo de Deus e também na política. Hoje nós vamos pensar sobre os princípios que dirigem o político cristão. Essa então é a segunda mensagem dessa série. E eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, eu quero destacar com você apenas o versículo 4 nesse momento, que diz assim: pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Bem, pensando sobre os princípios que dirigem o político cristão, os princípios que dirigem o político cristão, nós podemos perceber nesse versículo que lemos aqui, que ele traz para nós um princípio muito sério
para aquelas pessoas que resolveram entrar para a vida pública, para a vida política. O papel do político, e esse papel, diga-se de passagem, ele não é papel só do político crente, só do político cristão, só do político servo de Deus, não. Esse é um princípio que vale para qualquer político, vale para a política. Porque o papel da política, segundo esse versículo, é praticamente duas coisas básicas. A primeira, a promoção do bem, e a segunda, a coibição do mal. E é papel de quem está na política trabalhar em prol dessas duas coisas, a promoção do bem e a coibição do mal. É o que o versículo 4 acabou de nos dizer. Bem, com isso eu aprendo que o Estado deve ser um meio facilitador, queridos. É uma coisa que nós precisamos entender. O Estado, ele não é um fim em si mesmo. O Estado, ele deve ser um facilitador para o bem da população. O Estado não deve ser gigantesco, o Estado não deve ser o suprassumo, o Estado não deve ser o onipotente, que tem todo o poder nas mãos para fazer todas as coisas. Não. O Estado, ele tem um papel que deve ser de simples facilitação ao cidadão. Simples facilitação ao cidadão, para que o cidadão cresça, para que o cidadão avance, para que o cidadão se desenvolva, para que o cidadão alcance boa educação, para que o cidadão tenha possibilidade de produção, de trabalho, de ganho. O Estado é um mero e simples facilitador nesse processo. O Estado não é tudo e todos. Não, ele é apenas uma estrada que facilita a vida do cidadão, a vida das pessoas que compõem um município, que compõem um estado, que compõem uma região, que compõem um país. É basicamente promover o bem e coibir o mal. Para isso, o Estado deve criar leis justas. Para isso, o Estado deve fiscalizar. Para isso, o Estado deve orientar. Para isso, o Estado deve ser um servo que está abaixo de Deus, que é instituído por Deus, como vimos na mensagem de domingo passado, e um servo do povo, um servo que vai facilitar o caminho das pessoas. Não um fim em si mesmo, apenas um meio facilitador. Então, o Estado deve promover o avanço, a progressão, o trabalho, o estudo, a produção. O Estado deve produzir caminhos de justiça, de igualdade, de retidão. O texto nos diz claramente: pois é serva de Deus para o seu bem. É o que eu estou dizendo. Papel, princípio da política, princípio que o cristão político deve seguir. E, na verdade, todo político, independente de ser cristão ou não, deveria seguir. Mas, como nós sabemos que existe um problema grande e, de fato, nós vemos a política como um verdadeiro mar de corrupção, o cristão, nesse mar de corrupção, precisa ser alguém que faz a diferença. E ele faz a diferença como? Promovendo o bem. Promovendo o bem para si mesmo? Absolutamente que não. Promovendo o bem para a população. Portanto, o Estado não deve se tornar um fim em si mesmo. Bem, coibir o mal, você percebe o texto continua dizendo: mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Veja que o texto diz que
a autoridade instituída por Deus tem a espada na mão. Obviamente que nós estamos falando de uma época que eles não tinham armamento de fogo. O que eles tinham na época eram espadas, eram lanças, eram arcos e flechas, enfim, era esse tipo de armamento que se tinha. A chamada arma branca, armamento branco. Não tinha armamento de fogo, não existia arma de fogo. Sabe? É por isso que hoje existe polícia, existe policiamento. Hoje existe armamento de fogo, sim, e ele precisa ser utilizado quando necessário. E a espada aqui não é somente no sentido de confrontar o malfeitor, o bandido que às vezes assalta, que às vezes invade uma casa. Não, aqui é promoção de justiça, promoção de leis justas, para beneficiar o cidadão de bem. O cidadão de bem que faz o bem, ele deve receber o benefício da justiça, ele deve receber o benefício da autoridade, mas o cidadão mau e perverso, ele deve receber a devida punição, e o Estado tem na mão a espada também nesse sentido, para promover justiça. Toda forma de injustiça e violência devem ser coibidos e punidos pelo Estado. O Estado, ele tem esse papel, como vimos, de promover o bem, mas também de coibir o mal, pois é servo, pois é ministro de Deus. Esse é o significado da palavra ministro, é um servo. Em outros lugares, em Coríntios, por exemplo, a palavra ministro pode ser traduzido lá por diácono, ou seja, a autoridade é um servo de Deus, é um ministro de Deus para o bem do povo, não para o bem de si mesmo, que é outro princípio que nós vamos perceber aqui no texto. Além do princípio de promover o bem e coibir o mal, o segundo princípio que eu percebo que deve dirigir o político cristão é de não se beneficiar. Agora eu quero que você acompanhe comigo um outro texto da palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio. No domingo passado nós fizemos uso aqui desse texto também, Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17, eu quero que você se atenha comigo ao versículo 16 nesse momento. Deuteronômio 17, verso 16 diz assim: Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por esse caminho. Jamais voltem por esse caminho. No domingo passado nós vimos aqui acerca do contexto de Deuteronômio. As pessoas teriam a oportunidade de nomear o rei, mas submetendo à escolha de Deus. Você se lembra de nós falarmos aqui sobre isso? Isso tem a ver com o princípio da oração. Aqui nesse versículo você percebe claramente que ele está ensinando e mostrando que o rei, aquele rei sobre o povo, que seria nomeado pelo povo segundo a escolha de Deus, esse rei, ele não poderia de forma nenhuma se locupletar por ser um estadista, por estar no poder, por ter o poder, o reinado nas suas mãos. Ele era alguém nomeado segundo a escolha de Deus e ele não poderia se servir do povo e do estado que ele está governando. Ele não poderia se abastecer do estado que ele estava governando. Ele não poderia trazer para si benefícios de forma desonesta. O benefício que ele tem já é próprio do seu cargo. O benefício que ele tem já é o fato
de ser ungido rei para governar o povo. Isso já é um grande benefício. Obviamente que ele também tinha outros tantos benefícios por ser o rei, mas ele não poderia sugar o Estado, ele não poderia sugar o povo para se beneficiar. Então esse é um segundo princípio que eu aprendo com a palavra de Deus para o político cristão. Ele não pode se beneficiar. Mas infelizmente nós sabemos que muitos assumem os cargos para benefício próprio, a fim de se abastecerem, a fim de enriquecerem, a fim de se locupletarem. Eles sugam o Estado, eles tornam o povo servo deles, quando deveria ser o contrário, eles deveriam servir o povo. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um amigo, que certa feita estava trabalhando num evento político, e nesse evento tinham vereadores, tinham prefeitos, era um evento municipal. E ele estava trabalhando no transporte nesse evento, transportando justamente os políticos que estavam participando desse evento. E ele ficou simplesmente horrorizado com o que ele ouviu dentro do carro quando dois políticos conversavam entre si. Um perguntou para o outro: "E aí, rapaz, onde você está?" "Ah, eu estou no município tal." E aí a reação do que perguntou: "Município tal? Poxa, mas esse município é grande." O outro: "Sim, tem cerca de 50 mil habitantes." E aí o que havia perguntado deu-lhe um tapinha nas costas e disse: "Cara, agora você está feito, hein? Agora você faz seu pé de meia, agora você faz sua vida." E eles riam às gargalhadas. Sabe por quê? Porque o que está na cabeça desses camaradas, desses em específico, que dentro desse carro conversavam sobre isso, o que está na cabeça deles é sugar o Estado, é sugar o povo, é trazer benefícios para si. E o texto vai nos falar que isso era o que o rei não podia fazer. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. O caminho do Egito era um caminho proibido de se voltar por ele, e você percebeu isso no texto. Lá no Egito, o povo de Deus foi escravo, e voltar por esse caminho nunca mais. Só que o estadista desonesto, corrupto, ele conduz o povo a caminhos de escravidão, se necessário for. De tão cego pela corrupção ele está. Os seus interesses pessoais falam tão mais alto do que os interesses do povo, que ele é capaz de colocar o povo de volta a caminhos tortuosos, caminhos de escravidão, caminhos de dor, para ele ter o seu interesse saciado. Ele dá um poderio ao rei ter muitos cavalos e nem conduzir o povo de volta àquele caminho para ter ainda mais cavalos. Trazendo na linguagem nossa hoje, o governante não pode conduzir as pessoas por um caminho de tristeza, de escravidão, de sofrimento, de empobrecimento, para poder ter mais e sugar mais do povo. Mas muitos tomam esse caminho. Mas esse é o segundo princípio: não se beneficiar do Estado, não se beneficiar nas costas do povo. O primeiro princípio, como nós vimos, é promover o bem e coibir o mal. O segundo princípio do político cristão é não se beneficiar, não trazer para si próprio, arrancar os recursos da população para o seu próprio benefício, mas deve aplicá-los ao benefício das pessoas. O terceiro princípio que nós aprendemos é que o político cristão
deve ter bom senso. Está aí mesmo, o texto de Deuteronômio 17, o versículo seguinte, o versículo 17, vai dizer assim para mim e para você: ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. É interessante que nessa recomendação aos reis, existem 2 das 3 recomendações que eu ouvi lá no comecinho do meu ministério. Lá no comecinho do meu ministério eu ouvi de um pastor, claro que isso em tom de brincadeira, de piada, mas eu ouvi de um pastor experiente o seguinte: olha, o pastor tem que tomar cuidado com 3 barras no seu ministério. A barra de ouro, a barra de saia e o São João da Barra, né? E nós vemos, dentro dessa brincadeira, nós vemos pelo menos 2 barras aqui que o governante deveria tomar cuidado, que é a barra de ouro e a barra de saia. O texto não menciona o São João da Barra, não é? Mas menciona aqui a barra de ouro e a barra de saia. Não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Então, o terceiro princípio para o político cristão é que ele deve ter bom senso. Não se entra na política para uma vida desregrada. Não se entra na política para uma vida de regalos infinitos. Não se entra na política para virar escândalo nas primeiras páginas dos jornais. Não. O líder político deve ter uma conduta moral ilibada. O líder político deve ser alguém sério, alguém honesto, alguém sensato, alguém equilibrado. O líder político, ele deve ter na sua pauta a razão e o equilíbrio. Uma conduta séria, uma conduta de gente madura, uma conduta de gente honesta, uma conduta de alguém que não sai, como eu disse aqui, nos escândalos dos jornais, das revistas. Não é alguém que entra em escândalos, e não só de ordem financeira, não entra em escândalos de ordem relacional. Essa foi justamente a acusação de João Batista contra Herodes Antipas. Essa foi justamente a acusação de João para com ele, porque de forma irregular ele largou a sua mulher para ficar com a mulher do seu irmão. Um escândalo. Um líder político deve ter a sua família e cuidar bem da sua casa. Um líder político deve ser alguém de moral ilibada, deve ser alguém de um caráter polido. Sabe, queridos, então nós aprendemos esses princípios. O primeiro princípio é o princípio de promover o bem e coibir o mal. O segundo princípio, não se beneficiar. O terceiro princípio, ele deve ter bom senso. E eu quero encerrar essa mensagem abrindo com você a palavra de Deus, que se encontra em Provérbios. Provérbios capítulo 31. Provérbios 31, versos 8 e 9. Provérbios 31, 8 e 9 diz assim:
Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Note que esse é basicamente o papel de um líder político. Basicamente, esse é o papel de um líder político. E para desenvolver esse papel, ele precisa ter a consciência de promover o bem e coibir o mal. Ele precisa ter a consciência de não se beneficiar, não se locupletar, não se enriquecer, estando ele ocupando um cargo político. Deve ter bom senso e não ter o seu nome estampado nas primeiras páginas dos jornais, das revistas, na internet, com o seu nome envolvido em tantos e tantos escândalos. Ele deve ser alguém que ergue a voz, a fim de defender os que não podem, que não têm voz. Seja um defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defendendo o direito dos pobres e dos necessitados. Porque isso é papel do Estado, facilitar o caminho para as pessoas, para que elas tenham uma vida melhor. O político é um servo. Os mandatários da nação são servos de Deus e servos do povo. Eles são servidores do povo. São servidores públicos, estão lá para servir o povo e não a si mesmos, não aos seus interesses. Eu quero encerrar fazendo aqui um desabafo, porque recentemente eu confesso a você que me vê e me ouve nesse momento, que fiquei indignado quando soube que a Câmara Legislativa do Distrito Federal havia aprovado um plano de saúde vitalício para os deputados e seus familiares, mesmo após o término do mandato. Na calada da noite. E a tristeza é que o proponente de um projeto bizarro e absurdo como esse era um líder que se diz ser cristão. Sabe, queridos, nós estamos vendo aqui princípios que a palavra de Deus nos norteia com relação à vida política, o cristão na política e o líder político. É vergonhoso saber que um cristão, um líder cristão, propôs um projeto absurdo como esse. Como nós vimos no domingo passado, o princípio da oração precisa ser posto muito em prática por nós. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, para que eles promovam o bem, para que eles coíbam o mal. Vamos orar. Senhor amado, obrigado pela Tua palavra e que os princípios que a Tua palavra nos apresenta aqui sejam princípios, ó Pai Santo, vividos pelos líderes, especialmente os líderes cristãos, a fim de que eles deem um bom testemunho, ó Deus Santo, e honrem o mandato, honrem o cargo que estão ocupando, servindo ao povo, debaixo do Senhor, da autoridade do Senhor, servindo ao Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça e conduza-nos, meu Deus, ao entendimento e ao aprendizado dessas questões, para que o nosso envolvimento na política seja um envolvimento para a transformação, seja um envolvimento para a redenção da política brasileira. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família e que o Espírito de Deus aplique a palavra ao coração de todos nós. Olha que bênção, irmãos. Como foi edificante, como foi abençoado esse momento aqui que estivemos juntos. E eu quero, junto com você, agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, por esse momento de edificação.
Deus santo, Deus bendito, Deus de graça, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, por esse momento gracioso de edificação, de fortalecimento da nossa fé. Te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que está nos acompanhando nessa transmissão desse culto online. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, para o louvor da tua glória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação, os dons e o fruto do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhado sobre a face da terra, hoje e pelo século dos séculos. Amém. Meu irmão e minha irmã, foi um prazer ter você conosco no nosso culto online. Que Deus te abençoe. Acompanhe também a nossa igreja nas nossas redes sociais. E dê o seu like, compartilha com seus canais, com seus contatos, você que foi abençoado, você que foi edificado através das mensagens que têm sido transmitidas pela Igreja Presbiteriana Nova Vida. Que Deus te abençoe.